Oi, gente, meu nome é Padre Luciano, da Comunidade do Caminho Novo, e eu queria dar as boas-vindas aqui a você que vai nos acompanhar nesse percurso de formação da introdução à leitura da Bíblia. É o tema que a gente escolheu para esse primeiro ciclo de formação, Introdução à Leitura da Bíblia. E para isso, eu queria começar lendo um trechinho da Bíblia para você. Está lá no final do Evangelho de São João, no capítulo 20, os últimos versículos. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Gente, é uma chance para a gente poder ter um livro onde o próprio autor nos fala do seu objetivo, para que você creia em Jesus e, crendo, você tenha a vida em seu nome. Eu não sei se acontece com você o que aconteceu comigo há um tempo atrás, de pegar esse livro, de pegar a Bíblia e achar que era um livro muito difícil e perder a coragem de abri-lo e de me aproximar dele, falar que não era para mim, até mesmo de tentar começar a ler e não entender nada e deixar para lá e esquecer. Nosso objetivo com esse curso de introdução à leitura da Bíblia é poder te dar as ferramentas necessárias para te ajudar a abrir esse livro e a começar a lê-lo com alegria, com segurança, com conforto e poder conhecer melhor a sua fé. Porque antes de ser um livro, a Bíblia é um lugar de encontro pessoal com Deus, é o lugar privilegiado da revelação de Deus com você. Então é muito importante que você perca, talvez, este medo que você tenha de abrir a Bíblia, ou essa incapacidade que você acha que você tem de entender o que está aqui dentro, que é muito complicado, que é uma questão de especialistas. Não é. A Bíblia é para todos nós. Basta que a gente tenha algumas ferramentas, algumas chaves para poder abrir esse livro e entender. E é isso que a gente quer dar para vocês aqui nesse curso de introdução à leitura da Bíblia. O primeiro elemento, e talvez muito básico, é a questão de que a Bíblia é um livro, e eu vou convidar vocês a usarem realmente um livro. Hoje a gente tem muitos estímulos diferentes. Tem a internet, tem os vídeos, tem a televisão, tem o smartphone, tem um monte de coisa audiovisual que chama a nossa atenção de maneira permanente. E às vezes não é fácil escolher de ficar fiel com um livro, de retomar um hábito de leitura. Mas isso vai ser muito importante. Eu convido a você a usar realmente uma Bíblia de papel para este curso, para essa formação, ok? Então, vocês já devem ter ouvido falar que a Bíblia é um livro inspirado. O que isso quer dizer, um livro inspirado? Quer dizer que é um equilíbrio entre Deus e o homem. Na linguagem mesmo da Bíblia, é uma aliança. Deus que fala, o homem que escuta e compreende como ele pode, de acordo com a época que ele vive, e isso supõe uma certa evolução na compreensão. É como se Deus não pudesse falar tudo de uma vez, porque a gente não ia entender, e a humanidade não ia entender. Então, pouco a pouco, ele vai se revelando, e aqui na Bíblia aparece isso de maneira muito clara. Vocês já perceberam, às vezes, que em algumas passagens do Antigo Testamento, a gente fica sem entender como que esse Deus pode ter uma raiva desse tanto, que Deus que manda uma praga, que faz alguma coisa, e em Jesus um Deus um pouco diferente, talvez, muito bom, muito misericordioso. Então, isso faz parte dessa questão da inspiração, onde o homem, pouco a pouco, vai entendendo melhor essa revelação de Deus. Então, o primeiro ponto, muito importante, a inspiração, uma aliança entre o que Deus pode revelar e o que o homem é capaz de entender. A Bíblia não cai do céu pronta, nem é um livro psicografado, onde o autor sagrado fecha os olhos e escuta um anjo ou mesmo o Espírito Santo falando e ele vai só transcrevendo uma mensagem. Não. A Bíblia faz parte da sua vida, daqueles que redigiram esses textos. É uma experiência de fé. E é essa experiência que o Senhor quer que você viva, uma experiência de fé com contato com esse livro.
A outra questão importante é a questão da formação desta biblioteca. Porque a Bíblia, em grego, quer dizer biblioteca. É um livro, é verdade, nesse formato que a gente tem hoje em dia. Mas aqui dentro existe uma verdadeira biblioteca, composta por 73 livros. São 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Então, é realmente um punhado de livro diferente reunido aqui, cada um com um estilo literário diferente, cada um com uma história diferente, com um vocabulário diferente, em épocas muito diferentes. E a gente vai falar disso um pouquinho mais amanhã. Mas é por isso que às vezes você tem dificuldade de ler e de entender a Bíblia, porque é muita coisa muito diferente, com um vocabulário, uma linguagem muito diferente. É importante hoje já saber disso, que este livro, na verdade, é uma biblioteca. Ah, padre, mas a minha Bíblia não tem 73 livros, só tem 66, por quê? Vale a pena fazer um parêntese e te explicar o porquê disso. Lá no século XVI, Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, quis traduzir a Bíblia para o alemão a partir dos originais. A Bíblia, se a gente simplificar um pouquinho, foi escrita em duas línguas, em hebraico e em grego. E se a gente simplificar ainda mais um pouquinho, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. O que aconteceu? Martinho Lutero ele guardou os 27 livros do Novo Testamento que tinham sido escritos em grego, mas para o Antigo Testamento, quando ele pegou os livros escritos em hebraico e em grego, ele escolheu de colocar na sua tradução apenas os livros que tinham sido escritos originalmente em hebraico. Ele não colocou os livros daquela comunidade judaica que já falava grego e que foram escritos em grego. É uma escolha linguística dele. E aí, assim, criou-se o que hoje a gente pode encontrar uma, entre aspas, Bíblia protestante, com só 66 livros, onde não tem alguns livros. Quais livros são esses? O livro de Tobias, o livro de Judite, o livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico, o livro de Baruque, 1 e 2 Macabeus e alguns trechos do livro de Esther e Daniel. Então isso é importante, porque quando você vai lá no índice da sua Bíblia e se você não achar estes livros, é sinal que você está com uma Bíblia de edição protestante. Para essa introdução à leitura da Bíblia, não tem problema, tá bom? Você pode continuar com a Bíblia que você tem aí e vai conseguir seguir tudo direitinho, sem problema. Então esses são alguns elementos de base que eu queria dar para vocês hoje, nesse primeiro episódio do curso de Introdução à Bíblia, tá bom? Para terminar, como que a gente aborda essa biblioteca? Essa biblioteca, então, como eu falei, ela é composta de livros, então vai lá no índice, você vai ver a lista desses livros. Cada livro, por uma questão de facilidade, é dividido em capítulos, e cada capítulo em pequenas partes que são os versículos. Por isso tem o nome do livro, aquele número maior, normalmente, e um número menorzinho, que é o versículo. Dá para a gente fazer, para terminar, uma analogia com um mapa, como se a gente fosse fazer uma grande viagem no tempo e na história através dessa biblioteca. Para a gente fazer uma viagem, a gente pega um mapa grande, que dá para a gente toda a ideia de por onde a gente vai passar, o que a gente vai ver, o que a gente vai fazer. É um mapa, uma visão geral, uma visão de conjunto. É isso que a gente quer fazer neste curso, nessa formação de introdução à leitura da Bíblia. Ter um panorama geral deste mapa, dessa biblioteca, para a gente poder saber manuseá-la e começar com um gostinho mais forte a ler essa Bíblia. Então, o dever de casa de vocês é achar a Bíblia de vocês, preparar, já pegar, abrir, ver qual tipo de edição você tem, conseguir identificar os livros que tem aí dentro, saber manuseá-la, porque amanhã a gente vai passear um pouquinho aqui dentro, falando um pouco da cronologia da Bíblia, ok? Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui e te espero amanhã
no episódio 2 desse curso de Introdução à Leitura da Bíblia, ainda aqui no nosso canal, nas redes sociais, às 17 horas, o novo vídeo. Um grande abraço e que Deus abençoe.